Os desejos e pensamentos deviam ser postos em harmonia com o Espírito Universal. Pela primeira vez examinei-me a mim mesmo com o propósito seriamente prático, e ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Meu nome era Legião. Olá, gente, meu nome é Yolanda Silva e hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Surpreendido pela Alegria, de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, eu não sei como é que você pronuncia. Então, esse livro é uma obra biográfica, né? Autobiográfica, em que o escritor C.S. Lewis, ele mesmo escreveu sobre a sua vida, especificamente no período da infância até a juventude, né? Época em que entrou na universidade, se tornou professor e etc e tal. Durante esse percurso dessa obra, eu vou avisar que a leitura é um pouco maçante, é um pouco lenta, é um pouco complicada, porque na verdade o que nós queremos ver coisas assim, ação impressionante. Não, a vida de C.S. Lewis ela é muito simples, muito simplória na sua infância. Ela vai ter um pouco de aventura ali em meados de 1914, que é quando há a Primeira Guerra Mundial. Eu vou falar alguns fatos biográficos importantes para você entender o livro e depois eu vou falar de algumas partes interessantes que eu achei. Para complementar a leitura desse livro, eu vou deixar um comentário aqui embaixo que é por trás de Nárnia. Acho que é assim que está disponível o comentário, que é bastante interessante também. Então, C.S. Lewis, eu vou ler aqui, nasceu em 1899, faleceu em 1963, nasceu em 1898 e faleceu em 1963, filho de Albert James Lewis e Florence Auguste Lewis, né? C.S. Lewis, do pai, assim, herdou o hábito pela leitura. O pai dele sempre mandava que ele lesse tudo que ele tivesse em mãos, né? Da mãe ele herdou a questão do raciocínio matemático. A mãe dele era formada em exatas e ela gostava muito vamos dizer assim, desse âmbito da leitura. De modo que C.S. Lewis herdou, de certa forma, um apreço pelo âmbito das exatas e da humanas. E você vai perceber isso na obra dele como um todo. Ele era um apologista cristão. O que é um apologista? É alguém que chega um momento na sua vida que vai fazer apologia de alguma coisa. Então ele sempre fez uma apologia ao cristianismo, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, ali quando ele começou a fazer sermões para a BBC de Londres. Mas enfim, voltando um pouco, quando C.S. Lewis tinha por volta de 10 anos, a mãe dele, Florence, acaba falecendo com câncer. E você percebe que essa é uma imagem que vai permear a mente de C.S. Lewis durante toda a sua vida. Não só isso, né? Na verdade, quando a mãe dele falece, até então ele era educado pela mãe e pela babá, que liam para ele, trabalhavam na biblioteca, aquele ambiente doméstico. O lugar onde C.S. Lewis vivia, que é a cidade de Belfast, né? Era, pela descrição, era um lugar muito verde, muito lindo. Tinha muitos espaços, apesar de que C.S. Lewis não podia muito entrar na biblioteca do pai dele, mas era um ambiente que tinha muitos livros, muita coisa, assim, de repente ele se vê obrigado a estudar em colégios internos. E cada colégio interno, né, ele, se eu não me engano, durante o livro, ele relata a vida dele em dois colégios internos, né? Parece que ele foi primeiro para uma escola e dois colégios internos, né? Uma escola, assim, tipo, próximo da casa dele, que um homem ensinava, e teve esses dois colégios internos. Então, o colégio interno, de certa forma, os colégios internos, a vida era um pouco impessoal, vamos dizer assim, né? Os alunos não tinham afeto e carinho como ele tinha. Tanto que é importante relatar que quando a mãe dele morreu, né? Vamos dividir assim o livro em três partes. A primeira parte é a biografia, ele fala dele, a vida da vida dele com o pai e a morte da mãe.
e a mudança, né, abrupta na vida cotidiana dele. Nesse segundo momento ele está ok, nos colégios internos, né? No primeiro colégio que ele foi viver, ele encontrou lá uma mulher que era muito carinhosa com todos os alunos da escola. De modo que não só ela agariou o carinho de C.S. Lewis, mas de outros alunos. Mas essa mulher ela tinha uma peculiaridade, ela era envolvida, gostava de estudar o ocultismo. E deste modo, C.S. Lewis começou a se interessar pelo ocultismo. Prática esta que ele levou até aos 31 anos de idade, quando ele se converteu ao cristianismo. Então a gente vê assim que com a morte da mãe dele, né, Florence, que era cristã, era filha de pastores ali irlandeses, né, ele vai ficar assim à mercê da educação de pessoas de fora. E de certa forma aquela mulher que lhe deu carinho chamou a atenção para outro universo. Durante a infância, C.S. Lewis ele não conseguia agregar em si ao pensamento cristão. Ele achava simplório, ele achava o Deus cristão um pouco, vamos dizer assim, ele comparava o Deus cristão a Thor. E aí eu vou remeter a um momento na narrativa em que ele se apaixona pela música de Wagner e pela mitologia. O principal contraste da minha peça era entre a triste sabedoria de Locke e a brutal ortodoxia de Thor. Odin era em parte solitário. Ele podia ao menos perceber o que Loki queria dizer. E houvera entre os dois uma velha amizade, antes de se verem obrigados a apartar-se por causa da política cósmica. Thor era o verdadeiro vilão. Thor, com seu martelo e suas ameaças, sempre colocando Odin contra Loki. E sempre reclamando que Loki não tinha respeito suficiente pelos deuses maiores. E que Loki replicou: respeito à sabedoria, não à força. Thor era de fato o símbolo dos veteranos, embora eu o perceba mais claramente hoje do que na época. Loki, em uma projeção de mim mesmo, ele dava vazão àquele senso de pedante superioridade por meio do qual eu estava, tristemente, começando a compensar a minha infelicidade. Como nós podemos perceber nessa citação, o C.S. Lewis ele tinha uma aversão a qualquer tipo de domínio sobre ele. Seja na imagem que ele tinha do Deus cristão, era um ser que mandava, que queria impor, que tinha uma ortodoxia deveras muito pesada e autoritária, e ele não queria aquilo para ele. E aí ele se via como Locke, o rebelde, o que sempre se achava superior até aquela ortodoxia, aquela forma de pensamento enraizada, incrustada e imóvel, vamos dizer assim, e ele não queria se submeter ao cristianismo, né? Então, para ele, Locke era uma expressão da rebeldia. Lógico que quando foi em 1916, C.S. Lewis, ele acabou, é interessante, nessa primeira parte, vida, infância, com família, mãe viva, pai, né, e tudo mais. Depois dessa vivência no colégio, já na juventude, vamos dizer, essa é a terceira parte, né? Você vê um C.S. Lewis preocupado com a universidade, como ia viver, e aí ele já tinha uma cobrança, né, do pai. Gente, ó, C.S. Lewis ele tinha um irmão, certo? Que ele era muito ligado ao irmão. Mas ao que se entende, nesse início da infância e juventude dele, ele devido estar nos colégios internos, o irmão dele ser mais velho, eles não conviveram muito. Foi mais na segunda parte da vida de Lewis, né? Depois dos 30 e poucos anos, ele viveu muito com o irmão dele. Mas, então, até nesse momento aqui, ele era muito preocupado se ele ia conseguir vencer. Então, você vê um ser humano como eu e você preocupado com as coisas prosaicas da vida. Será que eu vou estudar? Será que eu vou conseguir arrumar um emprego? Será que eu vou conseguir vencer? E o pai dele sempre arrumando, de certa forma, deliberando, dizendo os caminhos que ele deveria seguir para conseguir sobreviver. Então a gente vê uma angústia de um Lewis que você acha, cara, esse homem desde criança já era o cara, né? Sabia de tudo. Não, ele era uma pessoa como eu e você, cheio de inquietações e um pouco de desespero. Então, no final, assim, do livro, né, nessa, vamos dizer assim, esse finalzinho, 10º período da vida dele, em 1916, eu vou até olhar aqui, em 1916 mesmo, ele foi convocado para a guerra. Nesse momento, ele já estava estudando na universidade, né, em Oxford, ele já tinha bolsa de estudo, já era uma pessoa já, de certa forma, que apontava para algo bom, né, um futuro brilhante. E ele foi convocado. E na guerra, no ambiente da guerra,
ele encontrou vários jovens que ele gostou muito. Dentre esses jovens, um jovem cristão que se distinguia pelas ações, pela humildade diante de Deus e uma simplicidade ao defender os argumentos cristãos que impressionou C.S. Lewis. E não só esse jovem, mas outros jovens. E outra pessoa também que influenciou muito na conversão de seus livros foi Chesterton, que é um filósofo inglês, né? Que foi ali contemporâneo de Lewis. Ele odiava Chesterton, mas depois ele foi vencido pelos argumentos desse filósofo. E então, no fim, assim, da narrativa, né, C.S. Lewis acaba se convertendo ao cristianismo. Por que eu tô batendo nessa tecla, gente? Aqui é a história de C.S. Lewis, que se diz que foi surpreendido pela alegria. Ele era um jovem que perdeu a mãe, viveu um processo de incredulidade, se envolveu com o ocultismo. Isso fez com que ele estudasse mitologias nórdicas, celtas e tudo mais. E quando foi na Segunda Guerra Mundial, sempre com aquele pensamento contra, né, a soberania do pensamento cristão, que ele achava que gostava de subjugar as pessoas, ele foi surpreendido pela alegria de crer no pensamento, na existência de Deus, né? De imediato, C.S. Lewis era um teísta. O que é um teísta, gente? Um teísta é alguém que crê na existência de Deus. Mas ele não necessariamente não tem aquela visão de que Jesus Cristo, ele é Deus, morreu e ressuscitou. Então, no final da obra que ele vai dizer, né, que ele começou ali como teísta, crendo que o universo não poderia ter surgido do nada. Você vai ver que algumas obras dele, como Cristianismo Puro e Simples, ele vai defender, né, um argumento de que se em todo lugar do mundo existe um pensamento do que é bom e do que é mal, logo existe uma força superior que criou o universo e que deliberou determinadas coisas como boas e más, né, que Lewis chama de leis universais. Então, se isso existe, ele diz que alguém criou, que isso não pode ter surgido do nada. Isso é um dos argumentos que acabou um dos argumentos que levaram ele a crer no cristianismo. Então, assim, você vê nessa história aqui, né, que eu tô falando, gente, por alto, pouca coisa que ficou na minha cabeça, que eu li esse livro enquanto eu estava me recuperando da cirurgia. Logo, eu li meio inquieta, assim, mas o pouco que eu captei, né, foi isso. Nesse final da obra, você vê um Lewis que se vê crendo numa força superior, né, que para ele tem mais a ver com o cristianismo. E aí depois ele vai, né, engraçado, gente, na quarta parte, que é o finalzinho, o último capítulo, assim, que eu vejo muito meu esposo nesse C.S. Lewis, porque Lewis, Jesus existe, Jesus não, Deus existe, necessariamente Deus, assim, é teísta, eu vou à igreja. E ele vai para uma igreja protestante na Inglaterra lá, e aí ele não consegue se adaptar. Ele diz assim que para ele, eu vou até colocar aqui, ó, não consegui entender como é que uma coisa daquela tipo poderia ter algo a ver com a vida espiritual. Para mim, religião tinha mais a ver com homens bons orando, sós e encontrando-se 2 a 2 ou 3 a 3 para conversar sobre questões espirituais. E depois toda aquela agitação, aquela amolação, aquela perda de tempo, os sinos, as multidões, os guarda-chuvas, os avisos, a agitação, o termo a planejar e a organizar. Os hinos eram e são para mim extremamente desagradáveis. De todos os instrumentos musicais gostavam e gosto menos do órgão. Tem também uma espécie de acanhamento espiritual que me torna inepto para participar de qualquer rito. Ou seja, C.S. Lewis detestava a convivência na igreja, os hinos. E eu lembro, o meu esposo, ele é assim, ele é um cristão, ele é um teólogo e biólogo. Ele ama a ciência e ama a teologia, mas ele tem um pouco assim, ele não gosta muito da convivência na igreja. Ele diz que prefere ficar com os grandes pensadores, tipo Bercoa, sei lá, os grandes, Santo Agostinho, os grandes pensadores e teólogos da história. Ele prefere ficar lendo. Então, C.S. Lewis também era assim, gostava de ficar lendo, estudando, necessariamente com pessoas, né, no meio da igreja, vamos dizer assim. E isso é uma coisa que praticamente todo mundo que vive
que passa por esse percurso. Eu também passei por esse percurso. Eu era cristã porque minha mãe me levava. Depois eu me afastei, comecei a estudar filosofia, teologia não, mitologia e tudo mais, e depois voltei, né? Fui surpreendida pela alegria também, né? E hoje eu sou uma cristã, mas eu demorei um pouco também a me adaptar a conviver na igreja. Hoje eu amo as músicas, porque eu toco violino também, tem uma música mais voltada à música clássica, é o que eu gosto, mas eu também escuto aquelas músicas, né, tipo assim, as pops, gospels, as músicas pop, populares gospels. Então, gente, essa resenha aqui, eu não queria que ela ficasse longa, porque eu só quero falar pra vocês que esse livro do C.S. Lewis não é um do que eu mais amo, assim, eu gosto da obra dele mais dialógica, teológica, e amo as Crônicas de Nárnia, mas para quem é fã de C.S. Lewis, essa é uma obra indispensável para compreender o pensamento dele e como ele se tornou o escritor, o romancista, o poeta e o apologista que ele se tornou. Então, para quem gosta da obra de C.S. Lewis como um todo e do C.S. Lewis como pessoa, é indispensável a leitura do Surpreendido pela Alegria. Então é isso, tchau para vocês, até a próxima resenha.